Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Vou estar lendo aqui. Talvez a versão seja um pouquinho diferente, mas vai dar para compreender. Diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meus irmãos, isso aqui é uma parábola muito conhecida para nós, como cristãos. Ela é bem clara, mas eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês, né? A parábola, ela é nada mais, nada menos do que uma ilustração. O Senhor Jesus, ele fazia muito isso. Ele pegava uma história, às vezes ele criava uma história como um exemplo para transmitir a mensagem que ele queria dar para o povo. E aqui ele deu um exemplo de 10 moças que aguardavam a vinda de um noivo, sendo que dessas 10, 5 estavam prontas e 5 não. E é com base nessa palavra do Senhor, gostaria de refletir com vocês a seguinte pergunta: nós estamos preparados para esse encontro? Para esse encontro com o noivo? Nesse primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria de descrever um pouquinho o que significa cada personagem que foi dito aqui. Essas moças que aqui estão descritas como as 10 virgens, elas representam aquelas que aguardavam a vinda do noivo. Então, quem são essas virgens? Aquelas que aguardavam a vinda do noivo. Elas se assemelham a nós, pois nós também aguardamos, como igreja, como a noiva do Senhor, aguardamos também a vinda de um noivo. E esse noivo aqui citado é o mesmo que nós aguardamos. Esse noivo, ele representa Jesus. Só que elas também tinham algumas semelhanças. As 10 eram virgens. As 10 tinham candeias. Talvez você se pergunte: o que é candeia? A candeia, ela era um meio de iluminação da época, né? Para nós que somos mais novos, eu não sei se nem Misael, se Daniel sabe
saberia dizer o que é um lampião, se é uma lamparina, eu não sei, né? Mas a candeia, ela era normalmente um objeto de barro, onde ela tinha um espaço por dentro para colocar um óleo, e esse óleo servia de combustível para manter uma chama que era na ponta dele, acesa. Então, enquanto havia óleo, havia a garantia de que aquela chama ia permanecer acesa. E isso servia como lâmpada, como iluminação, semelhante hoje como a gente faz com o celular, como apagou a luz. Servia para iluminar o caminho das pessoas naquela época quando escurecia. Então todas essas noivas tinham candeias, tinha esse recipiente para pegar fogo. E eu gostaria de comparar elas hoje, essas candeias, com os nossos corações. Todos nós temos esse recipiente para pegar fogo. E Moisés, o que seria então esse óleo? Todas elas estavam com óleo, sim ou não? Nós acabamos de ler que todas elas pegaram sua candeia, então todas elas tinham óleo, todas elas estavam com a chama acesa. E o que é esse óleo? Esse óleo, ele representa para nós hoje o Espírito Santo de Deus. Então, se nós temos o nosso recipiente, se nós temos o Espírito Santo, que aqui é representado pelo óleo, nós temos tudo para queimar. Todas elas estavam queimando, ou melhor, estavam com a candeia queimando. E a candeia, todas elas estavam acesas. Tem mais aqui. Todas elas saíram ao encontro com o noivo. No versículo 3 diz assim, ó, vamos ler aqui novamente, versículo 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Todas elas saíram de encontro com o noivo, todas elas estavam com a candeia pegando fogo, mas tinha uma diferença entre essas 10. Das 10, 5 eram prudentes, levaram óleo reserva, levaram a mais do que elas precisavam para aquele momento. Então, de repente, você pensa assim, eu vou ali na esquina comprar um pão, vou ali. Digamos que nós estamos nesse momento sem luz. Acho que a bateria aqui, acho que o que eu tenho aqui no celular para servir de lanterna, dá para mim ir lá e voltar. Mas podem acontecer um imprevisto no meio do caminho e tornar a minha caminhada um pouco mais demorada do que aquilo que eu esperava. E se eu não tiver essa reserva, eu posso ficar na mão, eu posso ficar na escuridão. E o que acontece? Enquanto elas estavam ali com óleo, aguardando a vinda desse noivo, esperançosas, imagina, meus irmãos, você foi convidada para um casamento, principalmente as mulheres. As mulheres, elas se preparam todas, já ficam ansiosas, eu tenho que comprar uma roupa, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, e no próprio dia, se deixar, demora mais do que a noiva. Demoram se vestindo, demoram se arrumando, porque ela quer estar pronta para o casamento. Sendo que o que aconteceu? Enquanto elas estavam lá ansiosas, aguardando pela vida do noivo, o noivo demora a vir. O noivo demorou a chegar. E conforme ele demora a chegar, o que aconteceu? Acontecem três coisas que são inevitáveis. Para mim, acontecem três coisas inevitáveis, que é o sono. Quando nós esperamos alguém
E se passar muito tempo, acontece o sono. E automaticamente, quando a gente está com sono, a gente dorme. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta: é pecado dormir? Sim ou não? Não. Dormir faz parte da nossa natureza humana. É normal a gente se sentir cansado, ainda mais se esperamos por algo. Às vezes a gente, hoje em dia, né, a gente com a tecnologia, às vezes vai fazer uma compra, não precisa nem sair de casa. A gente faz uma compra pela internet e aguarda vir. Só que às vezes lá já vem até dizendo que vai vir no dia seguinte, daqui a 5 dias. Imagina se a gente ficar acordado durante todo esse tempo. Não dá. A gente precisa descansar. Mas tem uma diferença entre aqueles que dormem com reservas e aqueles que dormem sem reservas. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Aqueles que dormem, irmãos, com reserva, eles dormem tranquilos. Eles dormem em paz, porque o Senhor faz com que eles durmam em segurança. E sabe que segurança é essa? É ter a certeza de que quando o noivo vier, ela vai estar preparada. Porque ele tem óleo reservas. Ela está pronta, caso ele chegue, calma aí, eu estou com a lamparina acesa. Eu estou com a candeia acesa. Eu estou pronto. Então dorme em paz. Albert Einstein, ele diz que o tempo ele é relativo. Vai depender da distância, vai depender da pessoa, de como ela está, do lugar que ela está. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não sou estudioso nessa área, ainda mais comparando com Einstein, né? Mas ao meu ver, gente, a questão do tempo é coisa humana. Porque o nosso Deus, ele não está limitado a um determinado tempo. Ele é atemporal, ele está acima do tempo, ele está fora do tempo. E obviamente pela sua misericórdia, pelo o jeito dele de ser, ele até nos atende no nosso tempo, na questão de tempo que nós esperamos, almejamos e tudo mais. Mas ele está fora, então para ele um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ele fala assim: eis que venho sem demora. O que é demora para ele? Porque para mim, se alguém falar assim: Moisés, eu quero falar contigo depois, tá? Acabou. Não, porque depois? Já fala logo. Não, depois eu falo contigo, fica tranquilo. Já passa 1 milhão de coisas, né? E se Jesus fala assim: olha, eis que venho sem demora, e até agora ele não voltou. Quanto tempo vocês já têm de igreja? Quantas vezes vocês já ouviram falar da volta de Jesus? De repente, o tempo que você já tem aqui é o suficiente para, de repente, te fazer cansar, te fazer adormecer, te fazer se sentir com sono. Mas há uma certeza: o noivo demora, ao meu ver, mas ele vem. E quando ele voltar, você é daquelas virgens que estavam prontas, com a lamparina acesa, ou é daquelas que estavam despreparadas, estavam dispersas? Como já disse, o nosso combustível, ele representa o Espírito Santo. Enquanto estivermos com o nosso coração, que aqui está sendo representado por uma candeia, estiver com esse óleo, nós estamos garantindo o nosso encontro com esse noivo.
nós estamos garantindo. E as imprudentes, elas não observaram isso, elas acharam que apenas começar queimando era suficiente. Mas não é apenas começar queimando, naquele primeiro amor, quando você de repente veio até aqui, entregou sua vida, aceitou Jesus, né? Na verdade Ele te aceitou mesmo sendo pecador, e você entende, poxa, não, agora estou pronto, amém, você deu o primeiro passo, assim como elas deram, que é ir ao encontro com o noivo. Elas saíram de encontro. Talvez você deu esse passo de ir ao encontro com o noivo. Talvez você já está com seu coração queimando. Talvez começou queimando. Mas não é o suficiente começar. O importante é como você termina. Porque todas começaram queimando. Mas a gente leu aqui que quando o noivo voltou, onde as outras estavam? Tinham saído à procura por óleo. Por quê? Porque o delas estava se apagando. E quando ele chegou, elas não estavam lá. Quando elas voltaram, o que aconteceu? As 5 já tinham entrado. Deixaram para comprar o óleo, já era meia-noite, a palavra do Senhor diz. Onde a gente encontra alguma coisa aberta meia-noite, ainda mais nos dias de hoje, perigoso. Vou comprar um óleo meia-noite. Deixaram para comprar tarde demais. Tem gente deixando para fazer certas coisas tarde demais. Vou deixar para perdoar, mas depois, não, eu vou me consertar, mas depois, eu vou me arrepender desses pecados, mas depois, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e não faz. Ficam procrastinando, e até que tem um dia que não dá mais tempo. O tempo é hoje, meus irmãos. Eu me lembro que quando eu estava fazendo aula de habilitação, o professor, o instrutor, ele falou algumas coisas, né, que são óbvias, mas ele precisa ensinar isso. Na aula teórica ele falava, olha, antes da gente sair com o veículo, né, quem dirige aí mais tempo vai saber melhor do que eu, tem que fazer algumas verificações básicas. O óleo do carro, como é que tá, se tá legal, como é que tá o pneu, como é que tá o combustível. Será que o combustível que eu tenho é o suficiente para chegar ao destino que eu quero chegar? Eu quero viajar, eu vou deixar o tanque cheio. Você saiu com o tanque cheio, mas você vai conseguir chegar até o seu destino? Às vezes vai demorar a chegar. E aí vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer reservas. Precisa fazer reservas. E como que a gente faz essa reserva? No caso de um carro, de uma moto, de algum veículo, a gente pode fazer o quê? Parando num posto de combustível e se reabastecendo. Reabastecendo para conseguir garantir a minha chegada ao meu destino. E se você não abastece, você vai ficar parado no meio do caminho. E ficar parado no meio do caminho vai te trazer muitos problemas. Um deles, no caso de um veículo parado, você vai, por falta de combustível, você vai receber multa. E aí, dependendo da situação, se você não conseguir um combustível até o seu veículo, seu carro vai ser apreendido. Vai ser levado para um pátio, e cada momento que ele vai ficando lá dentro, cada dia, vai aumentando cada vez mais o valor a ser pago. Olha o transtorno. Ficar parado no meio do caminho, vai ter que pagar um preço que às vezes você não vai conseguir pagar, e aí você perde a oportunidade, você perde você troca a alegria que estava indo para um passeio, para um lugar maravilhoso, para um casamento, porque esqueceu de abastecer. Vai trocar a alegria por tristeza. Vai trocar a sua felicidade por um inferno, né? Agora, eu
gostaria de fazer outra pergunta. Elas viraram para as outras e falaram assim: dê-nos um pouco do seu óleo, pois o nosso está se acabando. E o que as prudentes disseram? Não, porque pode ser que falte para mim e para vocês. Vá e compre. E isso aí me deixou intrigado, meus irmãos, porque eu pensei: se o óleo é o Espírito Santo, como podemos comprar o óleo? Podemos comprar o Espírito Santo? De forma alguma. Essa é a péssima notícia. Nós não podemos comprar. Então, Moisés, o que vamos fazer então, se nós já entendemos que precisamos desse óleo para manter a chama acesa até o final? Aí vem a boa notícia: nós não precisamos comprar. Jesus pagou o preço. Jesus pagou esse preço para que nós pudéssemos ter esse óleo. A presença do Senhor só veio por causa dele, só veio por causa do sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Gostaria que aqueles que puderem, João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus dizendo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Glória a Deus por isso. Ele enviou o Espírito Santo para nós. Isso era uma promessa, meus irmãos. E o nosso Deus, ele é fiel em cumprir promessas. Essa promessa, ela foi cumprida. E hoje, se nós temos acesso ao Espírito Santo, foi graças a ele. E aí você pergunta: agora entendi, alguém pagou o preço, foi Jesus. Mas e como que eu faço então para adquirir esse bem que é o Espírito Santo? A gente acha a resposta em Mateus, só a gente voltar um pouquinho, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8. Então, vamos ler até o 11. Até o 11. Do capítulo 7, versículo 7 ao 11. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Você quer ter o Espírito Santo na sua vida?
o preço já foi pago. Você não precisa pagar um preço. Mas se você quer, você precisa buscar. Buscar através da perseverança na oração. Perseverança. Através da perseverança você vai encontrar o resultado esperado. Porque Ele falou, peçam, e lhe será dado. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater na porta, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso acender a chama no meu coração, aquela que um dia esteve acesa e hoje não está mais. Aquela que um dia pegou fogo, aquela que um dia o meu coração incendiou por amor às almas, por amor à obra do Senhor, por amor ao Evangelho pregado, e um dia não está mais. Eu não sei se você se encontra dessa forma, se um dia o seu coração já começou ardendo e hoje você sente que a chama está se apagando ou até já se apagou. Mas eu tenho uma coisa para você: se você pedir ainda hoje, você vai receber o Espírito Santo na sua vida, porque é uma promessa. Tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Ele falou, se vocês pedirem, será dado. Então vamos buscar o Espírito Santo hoje, porque amanhã pode ser tarde. Nós não sabemos quando que o noivo virá, mas quando ele vir, a gente precisa estar pronto. Eu já estou encerrando. Gostaria de abrir aqui em Isaías 55, no versículo 6. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Meu irmão, minha irmã, é hoje. É hoje. Não há tempo para brincar de ser crente, não há tempo para vir aqui e achar que viemos apenas passar tempo. Não, a hora é agora. No final, Jesus ele encerra assim, ó. Versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós precisamos estar com a chama acesa, irmãos, porque quando ele veio, as 5 prudentes que estavam com a reserva, que estavam cheias do óleo, o fogo aceso, transbordando ali, o Senhor reconheceu elas. Mas quando as imprudentes voltaram, Jesus ele falou assim, versículo 12: a verdade é que eu não as conheço. Sabe o que acontece? O Senhor ele conhece quem tem o Espírito Santo. Ele sabe aqueles que buscam, aqueles que batem na porta, aqueles que oram, aqueles que clamam, aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que se arrependem, aqueles que fazem o seu devocional, a busca diária pela palavra, pela busca da presença de Deus. Muitos deixaram isso de lado, acham que o fato de estarem aqui é o suficiente na igreja, mas tem muita gente na igreja frio, com a chama apagada, porque não é apenas um momento, mas temos que abastecer. Não importa como a gente começa, importa quando a gente termina. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar ou o dia que nós iremos partir, mas o importante é estar cheio dessa presença. E com a certeza de que nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa é certa: Ele virá. Jesus ele vai voltar e Ele está vindo para encontrar com a sua noiva. E a pergunta é: com base nessa certeza de que o noivo virá, você está preparada para esse encontro? Você não precisa responder isso para mim. Isso é algo particular seu com Deus. 5 estavam, 5 não. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu quero estar entre esses 5 que estavam com a chama acesa. E se você também é um desses que gostaria
de manter a sua chama acesa, de abastecer-se do Espírito. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Já estaremos encerrando. Gostaria que você refletisse, fechasse os seus olhos e refletisse sobre tudo que já foi falado aqui, desde hoje pela manhã, aquele momento maravilhoso que nós tivemos, do culto de Páscoa, onde revela o amor do Senhor por nós lá naquela cruz, o louvor que cantamos aqui ainda agora, o que fazes tu por mim. Ele demonstrou o seu amor, agora está na nossa vez de retribuir por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E Ele não quer saber qual é a sua situação financeira, quanto dinheiro você tem, qual roupa você está vestindo, o que você tem de valor na sua bolsa, qual é o celular, o que você tem, não importa. Ele quer saber do seu coração, como está a chama. Reflita nessa pergunta: se você soubesse que o noivo iria voltar amanhã, o que você mudaria hoje? O que você abandonaria hoje, agora? Mágoas, mentiras, vícios. O que você abandonaria hoje? Você está vigiando? Esse vigiar, ele está se referindo sobre a volta dele. Você está vigiando? Você tem mantido isso em mente de que um dia ele vai voltar? Tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar, mas ele vem. Feche os seus olhos. Eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui sedentos pelo Senhor, Pai. Assim como o Senhor veio, Pai, no dia de Pentecostes e encheu todos os que estavam naquela casa. Nós estamos aqui, Senhor, e te pedimos mais uma vez,
que o Senhor venha, Senhor, e acenda, meu Deus, o fogo, acenda a chama, meu Deus, daqueles que um dia estiveram com a chama acesa e por algum motivo essa chama se apagou. Meu Deus, talvez pelo tempo de espera, às vezes alguma coisa aconteceu no meio do caminho e essa pessoa se sentiu cansada, essa pessoa se sentiu com sono, Pai, e ela adormeceu. Mas o importante, Senhor, é lembrar de quem nós somos em Ti, porque quando nós sabemos quem somos, Pai, não tem problema de dormir, é normal, Pai, com que ao passar do tempo a gente sinta-se cansado, às vezes desanimado, porque nós estamos ansiosos pela vinda do Senhor. É tantas coisas ruins acontecendo neste mundo, oh meu Pai, é tanta coisa que às vezes nós ficamos, Senhor, cansados de tudo isso. Mas, Senhor, aqueles que têm a chama acesa dormem em paz, Senhor, dormem tranquilos, porque sabem que o momento em que o Senhor voltar, elas estão preparadas, elas estão com a chama acesa. Mas se por algum momento, se porventura existe alguém aqui, Pai, nessa noite, que a chama se apagou, Senhor, toca no coração delas, porque o momento é hoje, o momento é agora, de voltarmos para o Senhor enquanto há tempo. A palavra do Senhor diz: buscai enquanto está perto, enquanto nós podemos achar. E o tempo é hoje, o tempo é agora, Senhor. Desça, meu Deus, com o teu Espírito sobre a vida dessa pessoa que aqui se encontra, com o coração aberto para o Senhor, com os ouvidos abertos para te ouvir. Ó Senhor, e se as pessoas que estão aqui já estavam com a chama acesa, que venha transbordar cada vez mais desse óleo, para que nunca venha faltar. E Senhor, que venha, Pai, transbordar a tal ponto que por onde ela passar, o caminho vem estar iluminado, Senhor. Nós precisamos trazer a luz, porque a luz é o próprio Senhor Jesus. Pai, quando nós temos a tua luz, tudo na nossa vida muda. A luz, ela é tão importante que no início de tudo o Senhor disse que haja luz. Então, meu Pai, eu determino, meu Deus, para a vida de cada uma dessas pessoas aqui hoje, que haja luz, Senhor, no seu casamento, que haja luz, Pai, no seu lar, na casa, Pai, de cada uma dessas pessoas aqui, que haja luz, Pai, no trabalho, onde essas pessoas trabalham, Pai. Muitas das vezes elas estão em busca de uma oportunidade e precisam da luz do Senhor. Pai, traga luz, Pai, para que possamos enxergar aquilo que nos atrapalha de chegar no nosso destino. Traga luz, Senhor, para enxergarmos as coisas que nos faz tropeçar. Traga luz, Senhor, para que entendamos, Senhor, aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor. Porque quando estamos na luz, nós conseguimos enxergar o que está diante de nós. E às vezes, Senhor, é algo pequeno, mas essa coisa pequena nos afasta do caminho. Essa coisa pequena, às vezes, faz com que percamos tempo. Então, Senhor, venha com tua luz, venha com o teu Espírito e derrama sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é ela, Pai, é a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra, Senhor, que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, diga amém.